O maior navio de guerra do planeta está solto no Atlântico. O couraçado alemão Bismarck tem poder de fogo para destruir qualquer navio da frota aliada. Os ingleses recorrem a seus corajosos pilotos voando em antiquados biplanos Swordfish para ajudar a caçar a poderosa arma de Hitler e aniquilá-la. Com a ajuda de animações computadorizadas, você verá um combate aéreo sobre o mar. A incrível história de vida e morte do maior navio de guerra alemão e dos aviões que viraram a maré da batalha. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva a caça ao Bismarck. Combates aéreos, a caça ao Bismarck. Madrugada de 24 de maio de 1941. 2 navios de guerra alemães navegam pelas águas geladas do Atlântico Norte. O cruzador pesado Prinz Eugen conduz a formação. Atrás dele está uma fortaleza de armas e aço. O couraçado Bismarck. O Bismarck, o maior navio de guerra do planeta, faz sua primeira jornada, a missão secreta de codinome Exercício Reno. O plano alemão é entrar despercebido no Atlântico e atacar os comboios aliados. Convoys are absolutely vital. These are Britain's lifeline. Without them, Britain will fall. If a ship like the Bismarck finds a convoy, none of the escorts that the convoy has are big enough to take her on. O capitão Ernst Lindemann comanda o poderoso navio. Mas a missão é tão importante que é conduzida pelo veterano almirante da frota, Günther Lutyens. Heinrich Kundt é um ajudante de maquinista de 24 anos. Indirekt war auf der Bismarck dann eine Hochstimmung, aber wie das so üblich ist, man denkt ja weiter und hat an unser weiteres Fortkommen im Atlantik dran gedacht. Sem que os alemães saibam, 48 quilômetros a sudeste, 2 navios ingleses traçam um curso de interceptação a todo vapor. O couraçado Prince of Wales e o orgulho da Marinha Real Inglesa, o HMS Hood. O almirante Lancelot Holland comanda a operação do Hood. Ted Briggs é um timoneiro de 18 anos. Hood's reputation was fantastic. She was the be-all and end-all as far as we were concerned. Without a doubt, she was the most famous warship of any kind, of any country. O plano do almirante Holland já havia sofrido um contratempo. Ele esperava alcançar os alemães no estreito da Dinamarca e deixá-los na mira, posicionado para disparar seus canhões com força total. Mas durante a noite, os ingleses perderam contato com o inimigo, amanhecendo fora de posição. Agora, os alemães tinham a vantagem. The Germans find that they have achieved completely by accident the tactical advantage that sailors since Nelson have been looking for. They're effectively crossing the T of the enemy. This means that Bismarck can bring all her guns to bear, whilst the British are steaming in column and only their forward guns can bear initially. Mas os ingleses avançam a todo vapor. O Hood representa todo o poder da marinha inglesa. Às 5 horas e 52 minutos, a 22 quilômetros dos alemães, o Hood abre fogo. Os projéteis caem a este bordo da proa do Prinz Eugen. Então, o Prince of Wales dispara uma salva. Os projéteis ingleses erram o alvo. A munição antiblindagem inglesa cai no mar. Enormes colunas de água explodem ao redor dos alemães, mas o almirante Lutyens não revida. Und so viel ich mich erinnern kann, haben wir etwas früher gewechselt
zu verhindern, dass wir in dem Kampf ab 8 Uhr Lutyens' job, as he saw it, was not to fight warships. His job was to destroy commerce. If he was badly damaged, he'd have to return to port, his mission over. Os ingleses atacam com toda a força. Os disparos voam por sobre os navios alemães a quase 3.200 km por hora. Mas Lutyens se recusa a contra-atacar. Finalmente, o frustrado capitão Lindemann intervém e diz: "Não deixarei meu navio ser atacado sem revidar." O Bismarck abre fogo. Projéteis mortais de 1 tonelada são disparados contra o Hood. A Alemanha desencadeia a fúria do mais poderoso navio de guerra do planeta. 14 de fevereiro de 1939, Hamburgo, Alemanha. É um dia de glória para o Terceiro Reich, o batismo do maior feito de Hitler, o couraçado Bismarck. Os cinejornais alemães afirmam que o navio pesa 35.000 toneladas, limite estabelecido pelos acordos navais pós-Primeira Guerra Mundial. A verdade é um segredo mantido a 7 chaves. O Bismarck pesa impressionantes 50.000 toneladas. Wir waren, als wir die Bismarck sahen in Hamburg, waren wir sehr überrascht über das gewaltige Ausmaß. Werft, Lowenfoss, der verantwortlichen Arbeiter, alles dies und jenes. O navio tinha 270 metros de comprimento. As laterais eram blindadas com 33 centímetros de aço e sua boca, de 36 metros, criava uma plataforma estável para os 8 canhões de 380 milímetros. Not only was I extremely proud to get back ships of that size, it was the biggest and was the extreme sign of power. Em 18 de maio de 1941, o Bismarck parte secretamente na missão Exercício Remo. Mas 3 dias depois, um caça Spitfire inglês avista o Bismarck, próximo a Bergen, na Noruega. A Marinha Real rapidamente envia o couraçado Prince of Wales junto com o maior navio inglês, o HMS Hood. Quando foi comissionado em 1920, o Hood era o navio mais longo e veloz do mundo. Media 262 metros e pesava 48.000 toneladas. O Hood e o Bismarck possuíam 8 canhões de 380 milímetros cada e disparavam projéteis de 770 quilos a 24 quilômetros. Mas enquanto o Bismarck disparava 3 vezes por minuto, o Hood disparava apenas 2. A grande diferença estava na blindagem. O couraçado Bismarck tinha blindagem pesada e o veloz cruzador de batalha Hood não. They were designed to hunt down and sink enemy cruisers. They were never designed to stand up in the line of battle against battleships. A blindagem do convés do Hood tinha apenas 7 centímetros de espessura. Projéteis disparados em um ângulo acentuado, conhecidos como tiro mergulhante, podiam perfurá-lo facilmente. She was always intended to go in for a full refit, to have the deck armor fortified. But unfortunately, war was declared and she couldn't be spared. Em 24 de maio de 1941, o Hood e o Bismarck abrem fogo. Dass die Abschüsse in Gang waren, mehr oder weniger in die Knie ging. Also durch den Rückstoß drückte das Schiff gegen das Wasser.
O Hood e o Prince of Wales estão aqui. O Bismarck e o Prinz Eugen estão a 20 quilômetros de distância. Sabendo do perigo dos tiros mergulhantes, os ingleses se aproximam, forçando os atiradores alemães a fazerem disparos horizontais. Assim, os projéteis atingiriam o casco de 30 centímetros de blindagem do Hood em vez do frágil convés. A primeira salva do Bismarck quase erra o alvo, atingindo a proa do Hood a este bordo. O Bismarck dispara novamente. Os atiradores alemães miram com eficiência mortal. O orgulho da Marinha Real Inglesa é enquadrado pelos alemães. Dia 24 de maio de 1941. O mais poderoso navio do mundo, o couraçado alemão Bismarck, e o cruzador pesado Prinz Eugen trocam tiros com o orgulho da Marinha Inglesa, o HMS Hood e o Prince of Wales. O Bismarck e o Prinz Eugen estão aqui, a noroeste do Hood e do Prince of Wales. Os alemães têm a vantagem. Eles podem atirar com todos os canhões, enquanto os ingleses só podem usar as torres de Vante. Em apenas 4 minutos de batalha, os alemães atingem o inimigo primeiro. Um projétil atinge o depósito de munição do Hood, explodindo os obuses antiaéreos de 100 milímetros. Um furacão de estilhaços atinge os homens no convés. Da plataforma da bússola, ponto mais alto da ponte do Hood, Ted Briggs testemunha o massacre. That hit penetrated at the base of the mainmast, and it caused a fire around the 4-inch ready use lockers, which was creating one hell of a mess and killed quite a lot of people. Outra explosão atinge o Hood perto da torre de observação. A situação é desesperadora. A 12 quilômetros, o almirante Holland ordena que o navio gire a bombordo para atirar com todos os canhões laterais. At this point, Vice Admiral Holland probably felt that he had closed the range sufficiently enough to be out from under the danger of plunging fire. Mas Holland calculou errado. O Bismarck dispara os 8 canhões de 380 milímetros. Suas alças de mira estão fixas no Hood. Ja, dann ist nur, wir haben ja die Abschüsse gemerkt, indem das Schiff ja durch die schweren Abschüsse der Rückstoß das Schiff ins Wasser drückte. Und haben aber nicht gewusst, was draußen passiert war. Após 20 segundos de voo, um projétil anti-blindagem de 770 quilos acerta o Hood bem no centro. O obus penetra no convés do navio, incendiando a pólvora no paiol principal. A tripulação do Prince of Wales assiste horrorizada, enquanto labaredas de fogo emergem do convés do Hood. This massive amount of powder in that magazine did something we call deflagration. It's like a giant Roman candle burning in an enclosed space. Então, uma violenta explosão entorta o casco, torcendo-o e partindo o navio ao meio.
proa é erguida no ar, enquanto a parte do meio afunda. She'd gone about 30 degrees, 30, 40 degrees, I suppose. We realized that she just wasn't coming back. There was no order given to abandon ship. It wasn't necessary. Ted Briggs e os homens na ponte lutam para escapar. The flag lieutenant was just in front of me. The squadron navigating officer, Commander Warrant, stood to one side to let me go through. He just went like that. Can't forget that. Do outro lado, os alemães observam o adversário atingido. The ship broke into pieces. We were sure an explosion of that kind must have killed everybody. Enquanto o Hood desliza para o fundo do mar, sua torre dianteira dispara uma última e desafiante salva antes de afundar na escuridão. I managed to get out of the starboard door of the compass platform, down the ladder to the Admiral's Bridge, which was directly underneath. And it was about halfway down that ladder when I became level with the water. And it was dragging me down. Briggs é puxado para o fundo do mar com o navio. I honestly thought I'd had it. It was then that I suddenly seemed to shoot to the surface. I came up and looked around, and there was the ship. About 50 yards away, like that. I panicked, turned and tried and swim over as fast as I could. Then I looked around again, she'd gone. There was a fire on the water where she'd been. There were only 3 of us that came to the surface. Of the other 1,418 were lost. Als uns bekannt wurde, dass die Hood versenkt sei, war natürlich mehr oder weniger eine Hochstimmung, dass uns da auf der englischen Hood ja auch viele Seeleute waren und somit also einen schrecklichen Tod durch die Explosion erlitten haben mussten. Em menos de 10 minutos, os poderosos canhões da superarma de Hitler destroem o orgulho da marinha inglesa. É uma vitória surpreendente. Agora, o Bismarck volta a atenção ao Prince of Wales. With the loss of the flagship, the British were suddenly in a terribly weak tactical position. HMS Prince of Wales is alone. She's a brand new ship, she's inexperienced, and she's also experiencing significant mechanical problems with her machinery. O Prince of Wales possuía poder de fogo suficiente. Tinha 10 canhões de 355 milímetros, mas 8 deles estavam alojados em torreões quádruplos, não testados e com mau funcionamento. O Bismarck e o Prinz Eugen estão aqui. O Prince of Wales está a apenas 12 quilômetros de distância. O capitão do Prince of Wales, John Leach, ordena que o navio vire a este bordo para desviar dos destroços do Hood. O Bismarck e o Prinz Eugen apontam os canhões para o solitário navio inglês. It was extremely easy for the Germans to switch targets. A tiny, minute alteration to their stereoscopic rangefinders brought their fire to bear on Prince of Wales almost immediately. A estratégia alemã é simples: disparar no alvo. O Bismarck e o Prinz Eugen descarregam seus armamentos principais e secundários. Os resultados são devastadores. The first hit struck the compass platform where Leach himself was standing. He killed everyone there except for himself and 2 others. The second hit struck the director control tower just to the rear of the compass platform. The next series of hits would
strike the ship, or aircraft crane or funnel, in the boat deck, and 3 below the waterline. Mas o devastador ataque alemão é demais para o enfraquecido navio. Ele sofre 7 ataques violentos. 14 homens morrem e os canhões ficam enterrados. There was really no way that she was in a position to take on 2 German fleet units that were trained and worked up. Após disparar 23 salvas, o Prince of Wales some atrás da cortina de fumaça rumo ao sudeste. O almirante Lutyens, a bordo do Bismarck, decide não persegui-lo. O navio sofre 3 golpes do Prince of Wales. 2.000 toneladas de água invadem os compartimentos dianteiros. E uma avaria nos tanques de combustível faz com que o navio comece a vazar óleo. Lutyens precisa achar um porto para consertar o navio. Às 18 horas e 14 minutos do dia 24 de maio de 1941, o Bismarck se separa do Prince Eugen e navega rumo à França ocupada em busca de abrigo. Bismarck vanished in the direction of west, and that was the last time we saw the Bismarck. Para a Marinha Inglesa, a perda do Hood é devastadora, mas a tragédia apenas os fortalece. Com incrível determinação, eles reúnem todas as armas do arsenal inglês, incluindo um esquadrão de antiquados torpedeiros, para vingar a perda do Hood e afundar o Bismarck. Em 24 de maio de 1941, a poderosa superarma de Hitler, o couraçado Bismarck, afundou o símbolo do poder naval inglês, o HMS Hood, e danificou o navio de guerra Prince of Wales. A trágica notícia se espalha rapidamente. The reaction in Britain to the loss of the Hood was a mixture of fury and a desire for revenge, an absolute shock. This was the pride of the Royal Navy. This was the unsinkable ship. This was the mighty Hood. The effect on the morale in Great Britain was absolutely catastrophic. Os ingleses respondem rapidamente e com determinação. O primeiro-ministro Winston Churchill promete afundar o Bismarck a qualquer custo. We all wanted to revenge the Hood, there's no doubt about it. Every ship in the Navy, the smallest ship, the biggest ship in the Navy, wanted to revenge the Hood. And that's what we sent out to do. Poucas horas após a tragédia do Hood, quase todos os navios do Atlântico Norte são enviados para reforçar o comando do almirante John Tovey. O Bismarck está a 3.200 quilômetros da França. O danificado Prince of Wales segue o Bismarck, junto com os cruzadores Norfolk e Suffolk. O próprio Tovey comanda a operação do couraçado King George V. Seu grupo de batalha está a 480 quilômetros a leste do Bismarck. Um destacamento conhecido como Força H se aproxima pelo sul. Tovey, a horas de distância do Bismarck, decide que a melhor arma para um rápido contra-ataque é uma investida aérea. 26 de maio, 23 horas e 30 minutos. Nessa região do norte, ainda é claro, quando o grupo de combate aéreo lança uma esquadrilha de torpedeiros Swordfish, do porta-aviões Victorious. Voando a 136 km por hora, o Swordfish usa um antiquado sistema de radar de bordo para se aproximar do Bismarck. Construído pela Companhia de Aviação Fairey em 1934, o Swordfish, carinhosamente chamado de saco de cordas, é um biplano leve com uma estrutura de metal coberta de tecido. A aeronave carregava 3 tripulantes, um piloto, um observador e um artilheiro. O projeto de asa dupla permite uma incrível sustentação, proporcionando decolagens rápidas do convés de pequenos porta-aviões. People viewed the Swordfish as being outdated or even obsolete at the start of the Second World War.
Outdated, perhaps, yes. Outclassed, no. It was the most maneuverable, even down to very slow speeds of about 60 knots. You were still in control. Sua arma principal era um torpedo Mark 12 de 45 centímetros, carregando uma poderosa carga de 175 quilos de TNT. Um ano antes, os Swordfish afundaram 5 navios no ataque a Taranto, na Itália, provando um novo conceito nas táticas de guerra. Aviões podem superar navios de guerra. Agora, uma esquadrilha de 8 Swordfish voa em direção ao Bismarck. Eles se dividem em 3 grupos de ataque. Voando em fila única, mergulham a 60 metros do mar, aproximando-se pela lateral e separando-se paralelamente para dividir o fogo antiaéreo. Enquanto os aviões se aproximam, a fortaleza de aço abre seus 52 canhões antiaéreos. An entire ship's worth of armament barrage was being focused on just this poor selection of very antiquated biplanes scurrying in towards the ship in the hope that they could get their one torpedo launched and score some kind of effective blow. Os atiradores alemães usam uma tática inteligente. Eles disparam o armamento principal do Bismarck no mar, criando enormes paredes de água na frente dos pequenos aviões. Os corajosos pilotos dos Swordfish continuaram o ataque, ficando a apenas 18 metros acima das ondas. Eles voam baixo e tão devagar que o Bismarck é incapaz de mirar seus canhões. Os pilotos do Swordfish disparam seus torpedos. Os torpedos Mark 12 aceleram a 40 nós e se aproximam do navio. Dass uns britische Torpedoflugzeuge angreifen. Und dadurch, dass ein Treffer, ein Torpedo gegen den Panzer lief und explodierte. O Bismarck escapa da primeira salva. Então, um Swordfish pilotado pelo tenente Percy Dick, com o artilheiro Les Sayer e o navegador Vicky Norfolk mergulha e atira. Uma enorme coluna de água ergue-se 45 metros no ar, a meia nau no Bismarck. Wurden die Schnellschlussanlagen von den Turbinen aufgeschlossen und um einen Stillstand zu vermeiden, mussten die zugedreht werden, so war die Vorschrift, und dann konnten sie wieder aufgedreht werden. Diesem Angriff wurde der Stabsbootsmann gegen die Flugzeugschleuder, gegen den unteren Teil der Flugzeugaufbewahrung geworfen. O Bismarck sofre sua primeira baixa. Mas o torpedo atinge a espessa blindagem, causando pouco dano à estrutura. Após lançarem os torpedos, os Swordfish escondem-se atrás das nuvens e retornam ao porta-aviões. Os aviadores mandam uma mensagem. Enquanto a localização do Bismarck for conhecida, Tovey continuará enviando ataques aéreos. Para o almirante Lutyens, a bordo do Bismarck, o próximo passo é claro. Ele precisa despistar os navios ingleses. Lutyens sabe que os navios ingleses navegam em zigue-zague para evitar o ataque de submarinos. Quando eles estão no ponto mais afastado, o Bismarck vira rapidamente a este bordo, refazendo o seu trajeto anterior. Os ingleses perdem o contato do radar e passam reto pelo navio alemão. Nas
próximas 4 horas, os operadores de radar ingleses trabalham freneticamente para restabelecer contato, mas sem resultados. Às 5 horas da madrugada, 24 horas após o afundamento do Hood, os cruzadores enviam uma infeliz mensagem à torre. Perdemos contato com o inimigo. And so, Lutyens and Bismarck slip away, Tubby moves in the opposite direction. And it seems that in this game of chess that these two admirals are playing in the high seas, Lutyens is now winning. O maior navio de guerra do planeta navega rumo à segurança da França ocupada sem ser detectado, escondendo-se em algum lugar do vasto e turbulento mar do Atlântico Norte. – 26 de maio de 1941. Por 30 horas, navios e aviões da Frota Nacional Inglesa percorrem o Atlântico Norte em busca de algum sinal do couraçado Bismarck, mas ele havia desaparecido. We're very despondent. Everybody, and I mean everybody, from the lowest boy to the highest officer on board was in a terrible state because we had lost the Bismarck. Ao amanhecer, a tripulação do Bismarck espera estar a 320 quilômetros da França, águas controladas pela Luftwaffe alemã. Desesperado para restabelecer contato, o almirante de frota Tovey envia hidroaviões de reconhecimento Catalina. São aviões americanos emprestados aos ingleses para apoiar os aliados. Seu incrível alcance de 4.000 quilômetros os torna ideal para buscas a longa distância. Eles varrem o oceano por horas. Então, às 10h30 da manhã, 36 horas após a perda do Hood, a tripulação de um Catalina avista uma mancha negra se movendo pela água. O Bismarck é encontrado. O Bismarck foi encontrado aqui, a 1.120 quilômetros do litoral da França. O grupo de batalha de Tovey está aqui, 210 quilômetros ao norte. Tovey precisa desacelerar o Bismarck para conseguir atacá-lo. Em posição perfeita para essa missão está a Força-Tarefa Vinda do Sul, conhecida como Força H, que inclui o porta-aviões Ark Royal. 26 de maio de 1941, 19 horas. 8 horas após encontrarem o Bismarck, 15 torpedeiros Swordfish do Ark Royal avançam em direção ao navio alemão. O tenente John Jock Moffat pilota um dos ferries Swordfish. We were told to go in there and do our best and get as many torpedoes into her as we could possibly do. Moffat e sua tripulação surgem em meio às nuvens e descem em direção ao alvo. My first impression of the Bismarck, when I saw it on my starboard side about 2 miles away, it was really awesome. A esquadrilha de Moffat, de 3 Swordfish, se aproxima a 185 km por hora. 6,000 feet, all of a sudden, all hell was let loose. Os artilheiros antiaéreos do Bismarck enchem os céus com projéteis. I had no doubts about what was going to happen, and I was scared stiff. I thought the only way I could survive was to get as low as possible. And the nearer I got to the ship, I was hoping that wouldn't be able to get their guns down low enough. Moffat está a 2 quilômetros do navio e se prepara para disparar. There was a voice suddenly says to me, "Not yet, John." And this was my observer. And I thought, what's happening? And he kept saying it, "Not yet, not yet." And then out of the corner of my eye, I
and happened to turn slightly to the right. And there was a friend of mine hanging outside this aircraft with his bottom in the air, but I don't know how he did it, in fact. But he was leaning right outside the aircraft with his head right underneath the fuselage. And he was shouting, "Not yet, not yet." And then it dawned on me why. Nesse mar alto, o observador de Moffett sabe que se o torpedo atingir o topo de uma onda, o impacto pode desviá-lo de curso. Carregando apenas um torpedo, ele precisa fazer o tiro valer a pena. Ele se pendura para fora do avião e mede a altura da onda, esperando pelo momento certo. If you could release the torpedo that went into a trough of the wave, then you had a chance. And that's when he said to me, "Let her go." And when I let her go, he said, "Jock, we've got a runner." O Bismarck faz uma curva fechada a bombordo para evitar o torpedo. É um erro de cálculo fatal. 51 segundos após o disparo de Moffett, o míssil mortal atinge o leme do Bismarck a bombordo. A violenta explosão abre um enorme buraco no casco. Und die Erschütterung war so stark, dass die Farbe von den Schweißnähten abplatzte und ein Krachen war, als wenn sämtliche Knochen gebrochen würden. Os lemes sem blindagem do Bismarck, virados para fazer a curva e evitar o torpedo, emperram a 12 graus para bombordo. Und Leutnant Richter, die stiegen dann von unserem U-Raum ein in den Ruderanlage mit 2 Mann, aber sie konnten sich nicht halten, weil das Loch und der Seegang zu stark war und mussten wieder hochkommen. O Swordfish fere o poderoso couraçado. Com os lemes emperrados, o Bismarck fica desgovernado e segue em direção aos inimigos. Wir wissen ja nur von der Schiffsführung, was die uns mitgeteilt hat. Und dass wir nur noch gegen Nordwest fahren konnten. O almirante Günther Lütjens manda uma mensagem a Berlim. Navio sem condições de manobra. Lutaremos até o último cartucho. Vida longa ao Führer. Os ingleses se aproximam. A caça ao Bismarck alcança um sangrento clímax. de maio de 1941. O couraçado Bismarck, danificado pelos corajosos pilotos do Swordfish, navega sem esperanças rumo aos canhões inimigos. O poder aéreo demonstrou sua supremacia sobre o mais poderoso navio do mundo. A esquadra inglesa se aproxima para o golpe final. Finally, there's an opportunity to avenge the Hood, and the British go into action confident that they can achieve this. No navio King George V, o almirante John Tovey planeja sua tática. Seu plano? Forçar o acuado navio alemão a dividir fogo contra alvos múltiplos, então virar o navio para disparar com todos os canhões laterais. Os navios de guerra Rodney e King George V aceleram até 19 quilômetros do Bismarck. Às 20 horas e 47 minutos, o Rodney dispara seus canhões de 400 milímetros, seguido pelo King George V. O Bismarck é cercado por uma chuva de projéteis. A tripulação inglesa tapa os ouvidos com algodão para abafar o som. Suas gargantas queimam ao respirarem o vapor de enxofre após cada salva. O desolado couraçado alemão contra-ataca.
Lutyens' first act was to open fire on the aged battleship Rodney. It's been suggested by some that, like Hood, he saw her as an older ship and thought, perhaps weaker, he could take her out and lessen the odds against it. Os dois lados erram seus alvos. Com cada salva, os atiradores ajustam suas miras. Mas com o leme emperrado, o Bismarck não consegue manobrar e vira um alvo fácil. O Rodney acerta o primeiro golpe no Bismarck às 9h02. Os ingleses alcançam os alemães e disparam com todos os canhões. We were firing broadside. We were firing 10 shells at a time. 10, 14-inch shells were going all over. And that's a hell of a lot of shells for one ship to take. Dois cruzadores ingleses, o Norfolk e o Dorsetshire, entram na batalha. O Bismarck é alvejado por todos os lados. Ich kann nur von dem Endkampf erzählen, dass wir nur ab und zu durch die Luftschächte, die nach oben für die Frischluftzufuhr da waren, ab und zu da drin die Splitter, die Granatsplitter rieselten. Então, os canhões de 355 mm do King George V acertam um golpe fatal. In dem Moment ging eine Granate an Oberdeck rein und der schlug natürlich, die Splitter flogen scheinbar durch. O Bismarck transformou-se em um inferno. O poderoso navio dispara uma última salva, mas às 9h30 seus canhões são silenciados. Wurde dann von der Schiffsführung durchgegeben über den Leitstand, dass wir die Kühlwassereintritte sprengen sollten und dann das Schiff verlassen sollte. Das Schiff wird versenkt. In the end, it was pitiful to see, really, because we knew she wasn't firing anymore. Os navios de guerra de Tove dispararam mais de 2.800 projéteis. 400 golpes reduzem o Bismarck a uma desolada carcaça de aço. Mas o grande navio de batalha permanece flutuando, com a bandeira ainda hasteada. Às 10h21, Tove ordena o cessar-fogo. O cruzador Dorsetshire se aproxima do Bismarck para afundá-lo com torpedos. Mas os oficiais alemães sobreviventes têm outros planos. Turbinenräume und die mussten dann das waren Zündschnüre mit Sprengkapseln, die mussten dann um die Rohre, die ungefähr 1 Meter Durchmesser hatten, angebracht werden. Antes que as escotilhas fossem abertas, o Dorsetshire dispara 3 torpedos de 530 mm no Bismarck. Às 10h39 da manhã, o Bismarck afunda em seu túmulo marítimo. Durante a batalha, os Swordfish sobrevoaram o navio, mas não puderam atacar graças à fúria da batalha naval. Agora, Jock Moffat sobrevoava o local do massacre. I was witness to a scene which haunted me for many days. All those hundreds of poor sailors bobbing up and down in gale waters is not a pretty sight. And when we got back to the ship, there was no euphoria because we thought to ourselves, they're sailors, we're sailors, they're by the grace of God. Da tripulação de 2.092 homens, apenas 115 sobreviveram. Entre os mortos estavam o almirante Lutyens e o capitão Lindemann. A
A única missão do Bismarck durou apenas 215 horas. Ele provou ser um grande inimigo contra navios na superfície. Mas no final, os corajosos pilotos ingleses, em antiquados aviões biplano, provaram que grandes couraçados eram vulneráveis ao poder aéreo. Foi o fim da supremacia dos navios de guerra. Apesar dos submarinos continuarem atacando comboios, Hitler proibiu que a marinha alemã entrasse no Atlântico Norte novamente. O trágico destino do gigantesco Bismarck provou que o mar era agora controlado pelos céus.